Oi? Oi. Agora vai. Oi? Eu tô falando, tá dando eco? Agora tá ok. Eu que não escuto. Deixa eu ver. E agora tá tudo ok? Oi? Oi. Oi. Tá sem eco, o pessoal tá falando agora. Tá sem Tá eco, sem mas eu eco, acho que eu mas eu acho que eu tô tô ouvindo. ouvindo. Deixa eu ver, vamos ver. Mas eu É, mas eu tô tô escutando. escutando. Eu acho que Eu tá acho que dando tá eco, dando sim. eco, sim. Gente, quem entrou tá dando eco, não tá dando eco. Você tem que colocar o fone. Ah, ainda tá com eco. Ainda tá com Ainda eco, tá mas com eu eco, tô mas eu com tô com fone. fone. Ó, vou... Vou Vou colocar agora o colocar agora fone. o fone. Agora, gente. Agora, gente. Ah, eu tô me Ah, eu tô me escutando. Acho escutando. que tá com Acho que eco. tá com eco. Eu tô de fone. Gente, aqui eu tô de fone também, tá? Talvez seja o volume, se você abaixar um pouco, não sei. Mas o meu já tá Mas o meu já baixo. tá baixo. Não sei o que a galera tá falando aqui. Deixa eu ver Deixa eu ver agora. agora. Ah, ainda tô Ainda escutando. tô escutando. Está. Está. Tá muito, muito ruim. É que eu não sei o que a É que gente eu não fez sei o na que a live gente fez na anterior. live A gente anterior. A gente começou e tava começou assim e tava também. assim também. A gente A colocou os gente colocou os fones. fones. Também não sei. Tá muito ruim o eco, gente. E a gente também já tava. Eu vou tentar falando, Ver se tá ver se ruim, tá se ruim, tá bom. se tá bom. Rapidinho. Me afasta da Já tela, faço da mas... tela. Sim. É que eu tô É que eu tô segurando no segurando no braço, braço, gente. gente. Não tô com Não tô apoio, com mas... apoio, mas. Tá Olha, melhor Olha, o eco? deixa eu ver. eu tô Eu tô afastada, gente, afastada, da gente, da tela, mas... tela, mas. Ai, tá Ai, dando tá vai. dando vai. Vou tentar falar daqui. Ah, tá dando eco também.
Não sei o que que é que tá dando. Melhorou? Acho que agora vai. Ah, agora sim. Ah, show. Não tô me escutando. Ah, agora não tô me escutando, então agora vai, gente. Eu acho que é de momento, então. É, porque eu tava com fone de ouvido. Acho que demora um pouquinho pra ele entender. Tá. Bom, gente, a gente se esqueceu do horário. Como vocês viram, a gente ultrapassou o tempo do Instagram. Depois a gente vai ver como é que a gente vai tentar salvar essas lives, né? É a nossa primeira live, então eu não sei como usar isso, mas depois eu vou tentar salvar. A gente tava falando então do curso, né? Que eu tava falando que eu acabei lendo mais literatura africana por isso, porque eu acabei me aproximando através dessa disciplina de História da África. Depois a gente foi para esse projeto que era um programa de rádio. E aí a gente falava sobre notícias, sobre toda a questão política e intercalava com música. E aí eu acho que foi isso que fez a minha trajetória acabar lendo mais literatura africana do que brasileira. Então agora é esperar que as perguntas da live anterior não tinha notado nada. Não, eu acho O que eu que, tinha que o encerrado, pessoal que quer ver. eu tinha visto a maioria. Ah, Eu acho que pra mim, por exemplo, tudo começou porque eu li o genocídio do negro brasileiro, do Abdias, e quem faz o prefácio dessa nova edição, um dos prefácios, porque tem um prefácio do Florestan, um dos prefácios é o Lee Soyinka, e ele é um autor nigeriano. E aí eu acabei lendo Leão e a Joia, que é o livro dele, e, e aí comecei a conhecer as outras referências, assim, então foi um pouco disso. Que é tipo aquele esquema da Amazon, que você procura um livro e vai aparecendo vários. Quem comprou este, comprou tal também. Aí você vai conhecendo vários livros. Aí foi um pouco disso. Então, tipo, eu conheci bastante livros por causa dele, assim, seria por causa dele mesmo. Tem uma pergunta aqui no. Para livros deixa eu infantis, ver qual você ali no indica? Facebook. É, eu dei o livro do Lázaro Ramos para meus irmãos. Sim, isso é verdade. Eu baixei o Amoras do Emicida, mas eu não cheguei a ler ainda, gente. Porque também naquela função que a gente tava falando, teve um momento que o e-book estava de graça durante a quarentena. Eu fui lá, baixei e ficou para eu ler depois, mas eu não cheguei a ler. Pois é, tem o Amores, mas também tem um. Mais do que indicar livros, tem um IG muito legal que chama Literatura Afro-Infantil, que é bem legal e só tem indicação de literatura infantil. Tem muita coisa lá, assim. Eu confesso que isso também para mim é um desafio, até para conhecer, porque eu mesma, assim, não gosto muito de ler livro de literatura infantil, mas recentemente teve um lançamento do Pequeno Príncipe Preto também, Também. que seria uma referência bem interessante para as crianças, assim, eu acho bem legal. E tem aquela série nova da Black Power, que são histórias e trajetórias da vida de algumas figuras negras muito famosas, como Malcolm X, o Martin Luther King. A Carolina também tá nessa série, só que não são de autores negros, são autores brancos que escrevem essa coleção. E aí acho que vale a pena também, não sei, dependendo do foco. Eu também não leio muito literatura infantil, então. É. Não, mas você vê, Eu tô tipo, tentando que. lembrar que tem um Instagram, não sei se é esse que tu indicou, que são duas meninas que indicam Ah, tem as das pretinhas lá. irmãs. É isso. Que Ah, eu também lá tem amo. bastante. Elas são Sim, super incríveis. É tipo um IG de duas irmãs negras que indicam as literaturas, os livros que elas estão lendo, na verdade, né? E aí eu acho que é pretinhas lendo, alguma coisa assim, que é bem legal. eu tô tentando lembrar o nome do Instagram, mas acho que tem bastante indicação lá. Sim, eu acho que a galera conhece, tem algumas pessoas comentando. Saiu no Fantástico, eu não sabia disso.
Eu também não sabia. Eu acho que vale a pena. Pois é. Ah, mas assim, retomando um pouco do que a gente estava conversando, eu acho que para além de indicar, conhecer, é um grande desafio, né? Ler literatura negra e de uma forma que esteja assim, de seja uma forma que seja múltipla, heterogênea, até porque tem muitas coisas muito estereotipadas assim no mercado. E que também que valorize, que reafirme, por exemplo, a questões da identidade, da ancestralidade, das tradições, né? Porque eu acho que uma das coisas que uma vez eu fiz um curso de escrita, né, com a Cristiane Sobral, eu não sei se você conhece ela, aí Sim. aqui no DF, na UNB. E aí ela falou um Uhum. pouco sobre isso, que tipo é um desafio também você escrever, por exemplo, personagens negras que não sejam estereotipadas, né? Que, por exemplo, a personagem negra pode ser várias coisas, né? Ela pode ser uma policial, ela pode ser a presidente da república, ela pode ser ter várias profissões e uma trajetória de N formas, de uma forma que a gente possa também trazer outras realidades. E eu acho que é interessante também quando nesse dia ela fala, a personagem negra também pode ser a vilã, desde que você escreva de uma forma, né, que condiga com tudo, que tenha uma relação com o que você está construindo na história. Então é legal também a gente perceber que não é só. Eu acho que tem muitos trabalhos, né, que criticam os estereótipos de personagens negros na literatura brasileira, principalmente. Eu acho que também é fugir um pouco desse tipo de estereótipo e trazer outras coisas novas que representem, né, a população negra como um todo, assim. Sim. É, até ali no perfil eu tento trazer bastante essa diversidade também, tentar mostrar um pouco, porque começa, voltando à discussão que a gente estava fazendo até do mercado, tipo, existe mercado, que tem aquela velha que não existe consumo. Mas olha a diversidade que nós somos, sabe? Então, tu acaba tendo literatura produzida sobre vários aspectos, assim, que pegam e trazem personagens negros que têm várias questões que são, bem como tá falando, personagens complexos que fogem totalmente, assim, dos estereótipos. Uma pergunta: quais indicações brasileiras vocês dariam para um começo de leitura? Eu tô com livros para ler, assim, eu não tenho leitura muito profunda, assim, Então, de literatura brasileira. eu acho Contemporânea que eu tô que pensando. eu tô pensando contemporâneo. Eu Sim, acho que para começar assim, para se apaixonar, eu acho que tem que ser Conceição, assim, eu gosto muito. Porque também são leituras doloridas, mas nem tanto, né? Porque eu acho que começar com a Carolina também já é um pouco mais pesado. pesado. E a Jenny Guimarães também tem livros muito legais. Tem o livro dela, A Cor da Ternura, que é muito bonitinho, a história é muito boa. E eu acho que, de uma forma geral, a Cidinha, porque ela escreve tudo, assim, ela escreve conto, ela escreve prosa, ela escreve ficção, de certa forma, dependendo do que você for ler dela, enfim, algumas coisas. Eu acho que vale a pena conhecer um pouco dela. Carolina também, mas aí depende do que você, se você tá disposta a ler algo mais intenso e mais pesado. Eu acho que As vale a minhas pena. indicações vão sempre coisas pesadas. Mas a Conceição também, ó, uma autora que eu só li Olhos d'Água. Então, assim, quero ler mais coisas da Conceição. Já encomendei um livro dela, que tá vindo uma edição nova, mas eu só li Olhos d'Água, assim, não tive ainda contato com mais obras, mas já digo que para mim foi um dos melhores livros também, que marcou muito a história do Negras Escrituras, porque foi uma das leituras que eu estava fazendo e refletindo justamente sobre isso, sobre compartilhar mais essas leituras que me impactaram com outras pessoas, assim, e indicar para outras pessoas. Então, acho que ela tem essa parte
ela marca esse período histórico de quando eu comecei a buscar mais autoras negras. E aí foi o primeiro livro que eu consumi da Conceição Evaristo, assim. E aí depois, mais pra frente, que veio a Carolina na minha vida, assim. Pois é, Conceição também, um livro que eu gosto muito dela é O Olhos d'Água. Eu fiz até um sorteio dele na Leia Preta. E tem o livro dela, Lágrimas Insubmissas, também, que é muito bom. E eu acho que vale a pena, assim. Aí hoje eu andei namorando ele porque tava de promoção na Malê, eu acho que era. Entrei no site pra ver outra coisa e apareceu assim, essa. Pois eu acho que ainda na primeira edição ainda que vende na Malê. Aham. E é muito bom. O livro é muito bom. Eu gosto muito dela, assim. Eu acho que eu acho muito bom o livro. Tem uma pergunta aqui: qual filme de autora negra vocês gostariam que virasse? Qual livro que a gente gostaria que virasse filme? Acho que é isso. Acho que é, peraí. Ai, Acho que é sim, isso, né? aham. Livro que virasse filme. Ó, O Ódio que Você Semeia, quando eles anunciaram a adaptação, eu achei tudo, assim, que eu gostava de quase todo o elenco dos atores. E, e foi muito bom. De livro Ah, que eu eu gostaria. queria a ficção, que é o que eu li agora também no Carnaval, que foi Bruxa Cata, que eu gostei bastante. Aí Ah, eu tô eu esperando a segunda. queria, eu Mas eu queria queria, muito. tipo assim, primeiro eu queria o segundo volume, né? Porque ainda não foi Não, é isso que eu traduzido. ia dizer. Exatamente, eu tô na expectativa de quando vai ser traduzido. Mas se eu pudesse escolher um livro para virar filme, até porque foi um livro. Ai, de novo, eu falei dos outros, mas já ficou no dos melhores também. Então, eu me embarquei muito na história, que me fez, assim, Eu eu também tava. gostei muito. Acho que eu tava naquela coisa, assim, de. Como é que eu vou dizer? De ressaca literária mesmo. Eu tava na coisa assim, não tô me conectando com os livros, eu tava naquela situação que a gente tava falando. Não tava no momento de leitura. E aí passou justamente pelo Instagram. Eu tava olhando aquelas caixas de perguntas que a gente abre e alguém indicou Bruxa Cata. E daí eu fui pesquisar, fui olhar. Aí eu falei, vou dar uma chance porque é uma história diferente. Eu nunca tinha lido. Assim, não sou muito de ficção científica, de toda essa pegada. E aí eu comecei a ler e comecei a gostar bastante. Assim, fui pesquisar sobre o afrofuturismo também. Foi toda uma viagem que eu gostei Nossa, eu bastante. adoro. Assim. Eu Eu gosto amei. muito de literatura afrofuturista. Bruxa Cata é o nome com K, a Cata. É, eu falei rápido. Eu também. E aí, eu gosto muito do livro. Eu gosto muito de literatura futurista. Se eu sou suspeita, eu gosto da Octavia Butler, pensando nas referências, né? E Ai, eu tenho uma lista imensa de autores brasileiros também afrofuturistas para ler. É tão que eu fiz até uma tatuagem que é tipo, meio super afrofuturista, assim, que eu gosto muito. E eu gostaria muito que virasse uma adaptação, até porque é muito legal que ela trata de uma personagem que é negra albina, né? Então é bem legal que é uma representatividade que a gente não vê muito. Um livro que eu tava torcendo pra virar adaptação era Americaná e vai virar, né? Vai vai demorar pra virar. lançar, mas vai Sim. virar. Esse livro que eu te recomendei, Os Pescadores, né, do Shiroshi Obioma, é um livro bem legal, assim, para virar adaptação. É uma história que poderia facilmente ser um drama, assim, bem interessante. Eu acho que tem outra pergunta aqui. Tem um sobre masculinidade preta. Existem livros que falam sobre masculinidade preta. Ah, eu acho que sim. Tem muitos, porque hoje em dia é um tema que está super em voga, né? Eu acho. A Malê tem um livro que chama Eles, que é uma coletânea sobre encontros, na verdade, sobre homens negros. Então é bem interessante, que fala sobre várias perspectivas, que é bem, bem legal esse livro. Agora, de cabeça, livros sobre masculinidades negras de literatura. Tem livros acadêmicos, né? Mas de literatura que eu me lembro, eu acho que é só esse. Ah, tem alguns Eu livros não da tô Bell lembrando. Hooks que falam sobre literatura, que falam sobre masculinidade.
que eu acho que me veio à cabeça agora só. Não sabia que Americana ia virar filme, pois vai virar. Tem um sobre literatura infantil nas escolas. Tem literatura infantil? Opa, subiu aqui. Acho que era se tem literatura infantil nas escolas. Acho que era essa a pergunta. Tem literatura infantil nas escolas de autores negros? Eu acho que isso é um desafio muito grande, né? É isso que eu ia dizer, até mesmo voltando ao que eu tinha falado, que eu fui ler Úrsula, por exemplo, né? De ter muito ouvido falar da Maria Firmina dos Reis como primeira romancista negra brasileira. Só que essas literaturas que a gente está falando, eu não sei, assim, não vejo chegar muito nas escolas, né? Nesse esforço dos professores de trazer e da gente poder disponibilizar também. E do governo querer comprar esses livros, né? Querer Sim, ter eu acho que é acesso a esses isso. livros. Ainda mais nesse momento que a gente está, então. Eu É, eu vejo acho. algumas iniciativas do pessoal doando para as escolas, de autores, que a gente estava falando, autores e autores independentes também, que chegam a doar para as escolas, mas uma pauta assim, mais organizada de governo e de editoras eu não vi isso. Eu acho que, assim, tem um mercado muito grande, né? Como a gente falou. E eu já acho, tipo, falar de. A gente tem a Lei 10.639, que abre espaço para falar de muita coisa, mas que na maioria das escolas não tem, né, uma capilarização muito grande. Eu acho que a definição, né, do MEC, dos livros de literatura infantil que são adequados, a adequação para trabalhar com as crianças e toda essa questão, muitas vezes ignora, né, muitos livros do mercado editorial de autores negros. Eu sei que o livro do Lázaro Ramos, o último que ele lançou, foi ganhou vários prêmios e foi um dos livros que ganhou a titulação do MEC para ser trabalhado nas escolas, mas assim, a gente ainda está começando a caminhar com isso. Eu acho que é uma trajetória muito longa ainda. Sim, Tem um comentário aqui, às vezes eles nem racializam os autores, né? Eu acho que é isso mesmo também, que muitos autores a gente nem. Eu acho que quando você é criança, quando eu era criança, na escola, a gente lia uns livros assim, de editoras bem famosas e tudo, a gente. Aí eu li uma crônica, sei lá, eu lembro uma crônica que fica na minha cabeça, que era um livro de crônica da Tatiana Belink, que é uma mulher autora contemporânea famosa, só que ela é branca. E aí, assim, eu fui parar para pensar nisso muito tempo depois, quando a minha irmã foi fazer um trabalho na escola, que envolvia ela, emprestei o livro, aí no final, naquelas orelhas, né, tem uma foto da autora, daí eu vi que era uma senhorinha branca já. Então, a gente não para pensar nisso, né? A gente não vê, por exemplo, você atentar o nome dos ilustradores, da editora, qual a edição, a gente não... Essas percepções do livro você vai ter só se você tiver muito interesse mesmo depois. Então, essas questões realmente nem. Por exemplo, eu acho muito legal que agora eu fico muito atenta quando a tradução, o livro é traduzido, daí eu penso, será que é um tradutor negro? E se ele tem ilustração, será que é um ilustrador negro também? Que são coisas que realmente não. Muitas vezes a gente fala de literatura negra, mas essas questões. O autor é negro, o livro tem todo um debate de questões raciais, mas a equipe toda e todo mundo que trabalhou no livro, não tem nenhuma, por exemplo, nenhuma pessoa negra. E aí o livro do Lázaro Ramos foi bem legal, porque o último livro dele foi uma ilustradora daqui do DF que fez, e ela é negra. E ela é da UNB, inclusive. E foi bem legal por causa disso, assim. Eu acho que essas questões também valem muito a pena de da gente se atentar. que mais que. Não tem mais perguntas. Mas isso de se atentar, eu estava pensando que eu não olho muito essa questão da tradução e de toda a estrutura por trás dos livros. É uma coisa que me passa meio batida, assim, eu pego o livro, vou indo, nem dou uma olhada. Agora que você falou, eu estava lembrando. Pois é, mas são coisas que realmente ficam um vento mesmo, se a gente não se atenta, assim, sabe? Que às vezes a Sim, é gente igual a autoria é mais importante.
da Octavia Butler, por exemplo, o Laços de Sangue, eu lembro que eu vi ele através da. Acho que ela revisou, não lembro o que ela fez, que é a do blog Literatura. Isso eu vi através dela o livro, e aí agora eu tô lembrando que é a única pessoa que eu lembro que tá nessa parte de edição do livro, assim, e que é uma pessoa branca também. Mas eu não sei quem são as outras pessoas que estão ali de tradução e tudo mais, que eu acho que ela só revisou esse livro. Sim, eu acho que é isso também, né? Quando a gente fala de literatura negra, o debate também passa pelo mercado editorial, que são coisas que a gente realmente tem que se atentar e tá muito ligado também porque a, a questão da representatividade, os debates sobre literatura negra, eles também podem ser mercantilizados, né? Podem ser capitalizados como uma forma de venda sempre a todo momento e tira um pouco da proposta, da autonomia e dos debates que a gente traz ao redor disso, né? Isso é muito interessante também. Tô olhando na minha colinha aqui, mas acho que a gente já falou um pouco de tudo que Eu eu também tinha estou olhando anotado. aqui, já tem Aham. tipo, e tem outras anotações também que a gente foi conversando e eu fui fazendo, tipo, para pesquisar depois e conhecer. Sim. E para quem não tem conseguido ler nesse período, os filmes e séries são uma boa opção, né? Quais vocês indicam? Até as perguntas também? A pergunta que apareceu aqui agora. Agora tá subindo. Ah, tô vendo aqui. Ah, aqui traz uma questão racial, acho que é a mesma pessoa. Sim, é isso. É. O que vocês acham de editoras independentes? Tá, primeiro sobre filmes e séries. Vai lançar uma adaptação do livro da minha história, da Michelle Obama, na Netflix na semana que vem. Eu até divulguei isso na Leia Preta, que vai ser bem, bem legal, que tá tendo uma estreia mundial. E é um pouco documentário sobre a trajetória dela, né? Para além da figura dela vinculada ao marido, que eu recomendo muito da Netflix. Outra série que lançou com a participação da Octavia Spencer, que é uma atriz que eu gosto muito, que é Madame C.J. Walker, que é bem curtinha, é uma minissérie, na verdade, né? Quatro episódios 4 que eu acho que episódios. vale a pena. Não sei se você quiser falar das séries, é que agora eu fui surgindo mais perguntas. É. Eu, eu ando vendo bem poucas séries. Eu ando bem desligada assim, um pouco da Netflix. Eu cheguei a compartilhar também do Madame C.J. Walker, que foi uma das últimas que eu assisti também. E a série é bem gostosinha de assistir. Para além das questões que eu comentei, que algumas coisas que foram tiradas da trajetória, mas eu acho que é uma série para introduzir nos debates. Ela foca bastante no cabelo, na estética. Ah, Alguém comentou comentaram de isso Olhos que também. Condenam. Sim, mas é uma série Também. muito triste, né? É isso que eu ia dizer. Não é dessas assim, indicações fofuras que a gente tá falando. As nossas indicações são bem A gente tá pesadas. vamos pensar em coisas leves, né? Uhum. E Aquela sobre. Gente Branca, que é antiga também. Antiga, aquela é nova, mas é Não é já de uns aninhos lançamento. atrás. Não é lançamento. Sobre editoras independentes, eu acho que é um grande desafio, né? E eu acho que muitas das editoras que estão publicando hoje, público LGBT, principalmente editoras que estão publicando autores negros, são, em grande parte, assim, as que, pensando que poucas editoras têm a visibilidade, né, que as grandes editoras têm, muitas delas são editoras independentes. E eu acho bem legal, porque, por exemplo, essa semana eu recebi um livro de uma editora independente que está publicando algumas coisas agora, me mandou um recebidos. Então, eu acho bem legal que, de certa forma, elas estão conseguindo se manter e construir livros também, produzir, né, nesse momento.
em concorrência com editoras que têm muito mais dinheiro e muito mais visibilidade, né? E capilaridade, principalmente em IGs, em escolas, na grande mídia e outros espaços. E é um período bem complicado, no caso não sei a palavra, complicado para elas, porque competir com essas outras editoras num período em que talvez não entre tanta receita também, talvez elas não consigam editar mais livros, então tem toda essa pressão para eles também. Sim, eu também acho que é Alguém uma questão. Ah, vamos Não, continuar lendo é as que eu ia perguntas. olhar aqui que tem duas perguntas depois independentes. Uma é um pouco do que a gente já falou na outra live, que é o que vocês estão lendo bastante na quarentena, compraram livros novos. A gente conversou bastante, acho que, sobre isso na outra live, assim, e a gente É falou que, dos nossos ritmos. não é porque a gente falou isso na outra live, que acabou, mas eu acho que é legal ressaltar também que a gente estava conversando um pouco sobre a questão da pressão, né, pela produtividade, tem que ler, tem que comprar. Essa, eu acho que muitos livros estavam na promoção e toda vez essa, esses anúncios e essa exposição muito grande da gente a essa possibilidade. E a gente estava conversando um pouco sobre talvez um consumo mais consciente e uma percepção nossa das leituras, né, da nossa relação com a leitura que também não te cobre tanto. Tem Uma sobre gibis. gibis que não sejam para infanto juvenil, o que vocês pensam? Então, mas tem uma diferença entre gibi e romance gráfico, história em quadrinho, né? Que, por exemplo, o Marcelo Saletti, ele é quadrinista, então é um pouquinho diferente dos gibis. O Jeremias, que eu falei, que é sobre a história do Pelé, é um HQ também brasileiro muito legal. E tem umas coisas de ficção também, científica, que tem um IG Dark Side Books, que publica bastante sobre histórias em quadrinho e romances gráficos. Eu tive uma época que eu li bastante, mas não eram de autores negros. Acho que esses livros eu fico chateada de não poder postar na Leia Preta, assim, porque tem coisas bem legais. Tipo, o Persepolis, assim, que foi bem legal que eu li, que era de uma autora que não é branca, mas enfim, o foco da, da página não é muito esse, mas é bem interessante também de se ler. Eu leio bem pouco gibis, não tenho o que opinar. É isso, é HQ. É realmente. Uma boa indicação de filme é o filme do Mussum. Ah, eu nunca assisti. Também não, vamos estar aqui também. Várias referências, né? Aham. Alguém perguntou a questão que a gente estava falando Vocês acham que essa pressão parte de uma lógica produtiva da nossa sociedade? Sim, a gente tinha comentado que é um pouco o que a gente estava falando, porque a gente é bombardeado até vários e-books de graça, vários livros de graça pra gente ler na quarentena, porque né, a gente não pode passar um dia olhando pro teto e pensando, tipo, tem que estar produzindo alguma coisa, e a gente acaba se sentindo mal por isso. A gente não aceita que tem que ter um momento de se reconectar, de se achar, porque a gente tá sempre nessa loucura. Eu sou uma pessoa que fica sempre nessa loucura. Tento equilibrar um pouco mais. Eu acho que o equilíbrio seria o ideal, assim. Foi o que a gente comentou mesmo na outra live, né? Porque existe um ciclo muito grande de você tem que comprar, você tem que ler, você tem que comprar, você tem que ler, né? Que é sempre e essa lógica. E se você não tá nem consumindo, nem lendo, a, a, a dinâmica te coloca, né, como uma pessoa fora da norma, como uma pessoa errada, assim. Eu acho que, igual os relatos que eu comentei, né, que eu recebi no Story, de várias pessoas falando, parece que eu me sinto meio burra, era um dos relatos. Porque eu não consigo, de fato, terminar um livro, assim, parece que tem algum problema comigo. Quando a gente sabe que existe uma série de questões para além disso, né?
Eu acho, de certa forma, essa imposição muito violenta, assim. Tô olhando aqui as indicações. As Tem uma pessoas estão série ótima conversando. chamada Criando de On. Tem várias indicações dessa aparecendo aqui. Aham. Ai, Criando de Um é muito boa, é uma série da Netflix. É bem Eu legal. já É anotei aqui pra olhar. de ficção científica. Mas eu acho que é isso, né? A galera agradecendo. Ai, foi muito legal, gente. As indicações da Gabi, de todo mundo que tá comentando. Eu tô anotando aqui também no caderninho aqui do lado pra poder Pra pesquisar poder ver depois. depois. Aham, e assistir. Pois é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada, assim. Eu também não, a gente já deu 1 hora e pouquinho que a gente tá aqui conversando. E acho que a gente atingiu um objetivo, que era isso, que quando eu chamei a Gabi era para a gente refletir sobre todas essas questões que envolvem as nossas leituras, envolve todo esse momento que a gente está vivendo e como a gente estava se organizando para tudo isso. E como a gente está lidando também, como é que tá sendo nossos processos, porque depois eu fui stalkear e vi que a gente também acaba indo para o mesmo curso, né? A gente acaba lidando com os mesmos autores, com a mesma estrutura. E agora tu falou também na live que é de outro estado, então tem todas essas questões que acabam nos Sim. cruzando nas nossas trajetórias com a leitura, né? Sim, eu acho que é isso também. E eu acho bem legal que tem IGs que fazem. Cada um, mesmo que todo mundo trabalhe literatura negra, cada um tá trabalhando de uma forma diferente, né? E isso é bem interessante, que cada uma está construindo uma ponte própria. E acho que isso é algo que eu valorizo muito, assim, de ver que as identidades, né? Que está bem exposta a identidade no projeto. Sim. Os meus irmãos pequenos, eu tenho irmãos pequenos, eles estão mandando beijo. Mas é isso, Bruna. Muito obrigada pelo convite, assim. É a primeira vez, acho, que eu recebo um convite pela Leia Preto para fazer uma conversa assim. E a primeira vez numa live. Então, a gente teve alguns probleminhas, mas para mim foi bem interessante também criar esse diálogo e essa ponte com você. Para mim foi muito interessante. Fiquei muito feliz mesmo que tu aceitou. Eu tô lendo as mensagens, gente. É porque tava todo mundo agradecendo. E eu tô bem emocionada, porque eu fiquei um pouquinho de medo, né? Porque eu nunca tinha feito live também, né? Eu pensei, meu, e se der errado, né? Que deu errado algumas questões de conexão do áudio, mas eu fiquei com medo também da gente falar só entre nós, mas participou bastante gente, assim, mais do que eu esperava. E foi muito legal, assim, eu gostei bastante de compartilhar e de te conhecer também, como eu já falei na outra live, que é a primeira vez que a gente tá se vendo e trocar esse papo tão legal, assim, porque a nossa primeira conversa foi como se a gente se conhecia há bastante tempo, Pois conversava é, direto, né? Que loucura, mas foi muito bom. para mim Obrigado também. e Vou agradecer a galera que está comentando aqui. aham. E eu espero que seja massa. Não sei se você quiser falar das próximas lives que você vai fazer. Sim, até agora vai ficar terça-feira e na próxima live a gente vai falar com uma autora independente do Maranhão, que é a Fly Alves, que ela escreveu Donas de Si, que é um livro sobre mulheres negras viajantes. Então ela vai falar sobre essa questão de escrita também, de uma escrita independente, e dessas mulheres negras viajantes. E a terceira Ah, live, eu que também a gente preciso. já marcou. Eu também conheci ela pelo Instagram. Eu nunca vi ela pessoalmente também, vai ser a mesma questão. A gente vai se conhecer na live. Que Vai ser uma experiência ela. então. Sim, é a mesma coisa. Porque também foi um perfil que eu conheci no ano passado. Acompanhei toda a produção dela e fiquei muito encantada. Assim. E um outro perfil que eu vou conversar, que é com a Mirtes, que administra o Pretaria Black Books, que também entrou, acho que na primeira live.
E daí a gente vai conversar sobre o clube de assinaturas, que é um clube especializado em Uhum. literatura antirracista. E que eles lançaram agora eu lembrei que eles lançaram literatura infantil. Vai ter um clube de Agora eles assinaturas. é Eles mesmo. lançaram acho que Gritaria semana Kids. passada. Isso. Então vai ser com elas duas, por enquanto. Estão fechando mais. Mas por enquanto é só isso. E espero Ah, vocês pô, nas próximas. E a gente pode marcar mais pra frente alguma coisa também. a galera tá todo mundo comentando aqui. Sim, eu também topo. Pô, que massa. Tô feliz pelo projeto da Negras Escrituras. Espero que dê bom. Vou participar, vou estar presente nas duas lives. E obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a todo mundo que assistiu. E é isso, gente. Continuem seguindo as duas páginas. Quem não conhecia Leia Preta, quem não conhecia Negras Escrituras agora conhece. E vai vir muita coisa legal por aí. Então tá, gente. Tchau. Muito obrigada por Beijo, nos Bruna. Tchau, acompanharem. gente. Beijos. Beijos. Tchau, Gabi.